STJ nega a retirada de nome de pai de registro de filho mesmo após DNA negativo. Já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Por maioria dos votos, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que um homem não pode retirar seu nome do registro de nascimento de um adolescente mesmo após o exame de DNA comprovar que ele não é o pai biológico. O colegiado entendeu que a paternidade socioafetiva, ou seja, o laço construído pelo afeto e pela convivência, prevalece sobre o vínculo genético. Resumindo, você foi enganado, prova que foi enganado e mesmo assim continua refém de uma situação pela justificativa de laço afetivo. Será que é preciso desenhar e explicar que se o cara suspeitou que não é o pai, fez o exame de DNA, comprovou a mentira, entrou na justiça e recorreu até as últimas instâncias para remover o nome dele do registro, será que não está mais do que nítido que não existe mais vínculo afetivo? O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça ter negado o pedido do homem. Segundo o processo, ele manteve uma relação saudável de pai e filho com o jovem por anos, incluindo viagens e pagamentos de despesas. Após o resultado negativo do exame, ele se afastou e devolveu o adolescente à avó materna, buscando na justiça a anulação da paternidade. O conjunto fático probatório destacado pelo tribunal local revela a existência de relação socioafetiva entre as partes, impossibilitando a retificação do registro civil do filho. Ué, claro que teve relação de pai e filho. Ele foi enganado e achava que era o pai. E quando ele descobriu a verdade, fez o que qualquer pessoa com um mínimo de amor próprio e honra faria. Saiu fora. Mas aí usam o passado criado em cima de uma mentira como justificativa para manter ele preso nessa situação. E detalhe, e a mãe que causou tudo isso? Some da história e fica de boa, ilesa? A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que a jurisprudência do STJ exige dois requisitos cumulativos para anular um registro de nascimento. A prova de que o pai foi induzido ao erro, vício de consentimento e a inexistência de uma relação socioafetiva. Ou seja, praticamente impossível. Como que você vai provar que foi induzido ao erro? Me explica. Você tem uma relação de anos com a sua mulher, ela engravida e você naturalmente acha que o filho é seu. Assim que é o curso natural das coisas. Aí beleza, vamos supor que nessa relação ela te traiu com alguém lá do trabalho dela, ou com um personal, por exemplo. Como que o cara vai provar isso? Ainda mais que quando essa criança nascer, um recém-nascido demora, sei lá, meses ou anos para adquirir características físicas. Aí até levantar suspeita, já passou anos e a pessoa tá lá, vinculada a uma criança. E outra coisa, além de tudo isso, ainda tem que provar a inexistência de uma relação socioafetiva. Então, o que o cara vai fazer? Vai ser algo do tipo assim, meu filho nasceu, então eu vou tratando mal ele aqui para não correr o risco de gerar um vínculo afetivo, aí mais tarde eu vejo se ele se parece comigo ou não, se não parecer eu faço um DNA e vejo no que vai dar. Cara, isso aqui é uma piada total. No caso julgado, o tribunal reconheceu que o homem foi levado a erro ao acreditar ser pai biológico. No entanto, os depoimentos no processo comprovaram a existência de um forte laço afetivo entre os dois antes do exame de DNA. Então, o tribunal admite que o cara foi enganado, mas punha a si mesmo. O sistema virou cúmplice de uma mentira e só faltou mandar os parabéns para a mãe. Criaram uma jurisprudência onde o afeto gerado por engano vale mais do que a própria verdade. Esse país virou um circo. Essas regras são feitas justamente para amarrar o cara nessa situação. É como se dissessem, você foi bonzinho demais, agora aguenta aí e sustenta filho dos outros. Assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta por si só para anular o registro. Pois é, a verdade não importa mais, o DNA pode dizer o que for, o que importa é que o Estado vai decidir. E o pior, nessa situação, o vínculo de afeto já morreu no momento em que o cara descobriu a verdade. Ele saiu, se afastou e pediu judicialmente para sair. Isso por si só já mostra que o laço não existe mais, mas prefere manter o nome dele no papel só para garantir uma pensão e herdar os bens. E considerando que essa criança já foi rejeitada pela mãe quando pequeno, e agora ser rejeitado pelo pai, eu penso que tirar do registro de nascimento dele o nome do pai é uma violência que se fará no emocional ou no psicológico dessa criança que jamais vai ser liberta. Ou seja, para proteger o emocional de uma criança, o Estado escolhe legalizar uma mentira,
punir o homem, absolver a mãe que mentiu e consolidar uma fraude. E é aí que você tem que se perguntar, que justiça é essa que absolve uma mulher que mentiu e condena o homem que foi enganado? A mulher teve uma relação qualquer por aí, foi embora para os Estados Unidos, largou a criança na mão do pai, aliás, do suposto pai, e quando ele descobriu isso, que ele não era o pai de verdade, ele quis sair dessa situação. Aí vem o sistema e fala para ele, agora você vai até o fim, assume um filho que não é seu, com seu nome, paga a pensão, herança e tudo. Ela foi embora para os Estados Unidos. Exatamente. E entregou o menino para o pai. E essa proximidade do menino com o pai, ele deve ter percebido algumas diferenças, certamente. Aí ele resolveu fazer um exame de DNA e tomou conhecimento de que ele não era o pai biológico. E é por isso que eu escrevi essa lição no Antiotário. Sempre faça o exame de DNA. Lição número 35. Eu fui muito criticado na época, sou criticado até hoje, mas esse é um fator essencial para que você não caia em ciladas como essa. Porque uma vez que você se encontre nesse tipo de situação, é praticamente impossível de sair. Se você ainda não tem o Antiotário, clica no link da descrição e obtém agora mesmo. Só que isso aconteceu quando o menino já tinha 14 anos. E aí eu sei que é difícil, mas também é difícil para a criança e para esse adolescente que viveu pensando que tinha um pai, toda a sociedade pensando que tinha um pai, e agora de repente, quando o pai soube que não era filho dele, fez as malas do menino e mandou embora. Como se a gente pudesse pegar um filho, empacotar e se ver livre dele. Essa frase é puramente emocional e tenta pintar o homem como monstro, mas ela ignora que o verdadeiro erro começou com a mãe, que mentiu e abandonou a criança. Aqui o fato é que a mãe teve um relacionamento fugaz, né? Foi embora para... É isso, né, ministro Moura? Ela foi embora para os Estados Unidos. Quem empacotou a criança primeiro foi ela. O homem foi vítima de uma fraude, foi enganado por 14 anos e agora, além de traído, ainda é forçado a manter uma mentira como obrigação legal. E esse vínculo afetivo só existiu porque houve uma mentira desde o início. Não foi uma escolha livre. É totalmente diferente de um homem chegar por conta própria, assumir e registrar uma criança sabendo que o filho não é dele. Uma coisa é você assumir uma mulher grávida ou registrar uma criança sabendo que você não é o pai. Se o cara sabe dessa situação e por conta própria vai lá e registra, aí ok, é uma decisão dele. Agora, ser enganado, ridicularizado e escravizado pelo Estado para sustentar um filho que nem é dele, aí é sacanagem, porque se ele recusa não pagar pensão, ele vai preso na mesma hora. E ainda fizeram um discurso emocional dizendo que o menino já foi rejeitado pela mãe e não merece ser rejeitado pelo pai. E considerando que essa criança já foi rejeitada pela mãe quando pequena e agora ser rejeitado pelo pai, eu penso que tirar do registro de nascimento dele o nome do pai é uma violência que se fará no emocional, no psicológico dessa criança, que jamais vai ser recuperada. Primeiro, que ele não é o pai. O verdadeiro pai dessa criança ou nem sabe da existência dele ou tá rindo à toa com toda essa situação. Segundo, cadê o discurso emocional pro homem que foi enganado? Porque ele é uma das principais vítimas dessa história. O sofrimento de um homem que foi enganado, manipulado e obrigado judicialmente a arcar com consequências de um erro que não cometeu não importa? A resposta é simples, porque no Brasil o homem é só um CPF para pagar boleto. A mulher pode errar, sumir, mentir, o Estado acode, protege e blinda. E não adianta me falar com esse papo de a criança não tem culpa. É claro que a criança não tem culpa, mas aí vai fazer o quê? Vai ferrar com a vida de um homem que não tem nada a ver só para a criança ficar sofrendo menos? No final das contas, isso só estimula a violência e a destruição da sociedade. Imagina você sendo obrigado a conviver com uma criança que não é nada para você. Tem homens que simplesmente poderiam tomar uma atitude drástica e acabar de vez com essa situação. E você sabe do que eu tô falando, nem todo mundo tem sangue de barata e frieza para ficar ali parado só assistindo ser humilhado e roubado. E o peso de todas essas consequências estarão nas mãos de quem assinou embaixo dessa aberração chamada paternidade socioafetiva, o maior golpe da história moderna.